Prepara-te para mergulhar em histórias inspiradoras, insights especializados e dicas práticas para impulsionar o teu bem-estar e fertilidade. Da espiritualidade aos mais recentes avanços em medicina e bem-estar feminino, este é o lugar onde a sabedoria encontra a modernidade. Se estás pronta para assumir o controle da tua jornada e alcançares o teu máximo potencial, então prepara-te para te sentires inspirada, informada e empoderada. O meu nome é Renata Silveira e este é o Fertilmente Falando, o meu podcast que vai fertilizar a tua vida. Acompanha-me nesta nova jornada. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do meu podcast Fertilmente Falando. Hoje é um episódio muito especial porque tenho uma convidada comigo, de seu nome Ruth Silva. Olá, Ruth, bem-vinda. Como é que estás? Olá, Renata. Estou bem, e tu? Também está tudo bem. Olha, Olha, Ruth, quero, diz. desculpa, interromper-te já agora no início, mas acho que tenho que começar por te agradecer por este convite, para o teu podcast. É um gosto estar aqui contigo hoje. Muito obrigada, querida Ruth. Então, para quem ainda não conhece a Ruth é facilitadora de constelações familiares, acho que estou a dizer o termo certo, não sei se não tiver, corrijo-me. E para mim é muito importante trazer aqui o tema das constelações familiares, porque como já te havia falado, o podcast Fertilmente Falando vai desde a espiritualidade à medicina e, portanto, todos os temas que vamos abordar aqui no podcast vão abranger diversas áreas e as convidadas que vamos receber trarão os seus inputs em cada uma das suas áreas. E, portanto, as constelações familiares são algo que eu, por experiência própria, vivo os seus efeitos, porque fui acompanhada pela Ruth em sessão, em constelação, no ano passado e até hoje, cada vez mais sinto os efeitos daquilo que nós trabalhamos na minha vida e no meu dia a dia. E por isso, sem mais demoras e para avançarmos com o podcast, eu queria começar aqui, Ruth, por te pedir que falasse um bocadinho do teu percurso, como é que chegaste às constelações, quem é que tu és, para quem não sabe quem é a Ruth Silva, ficar a conhecer-te. Obrigada, Renata. Então, dizer-vos, aliás, que as constelações apareceram na minha vida por acaso. Eu costumo dizer que elas apareceram por acaso, mas não ficaram por acaso. Na altura, eu sou licenciada em terapia da fala, portanto, fiz todo o percurso escolar e académico naquela linha O By the que Book. toda a gente conhece, não é? Exatamente, by the book. Mas sempre senti que havia alguma coisa que não era por ali. Pronto, não era só por ali. Mais tarde vim a descobrir que efetivamente era uma questão de missão sistémica, também aqui através da minha profissão. E quando estava no. Portanto, terminei a licenciatura, comecei a fazer trabalho na intervenção de terapia da fala e trabalhei com essencialmente população infantil. Portanto, eu trabalhava já com estes sistemas familiares, mas de uma forma um pouco diferente, não é? Uhum. E de facto aquilo que eu conseguia perceber era que havia muitas ligações, desde uma questão que a criança trazia a questões familiares. Portanto, desde, obviamente, que na ciência e nas terapias nós falamos de questões genéticas, Uhum. mas havia além disso. E eu sempre sentia que podia aprofundar um pouco mais, mas nem foi nesse sentido que eu acabei por ir para as constelações familiares, foi mesmo por uma questão pessoal, porque comecei aqui a investigar um pouco mais sobre determinadas questões minhas e esta insatisfação que eu tinha no meu âmbito profissional e até mesmo no âmbito pessoal. E então foi aí que houve alguém, uma alma, como eu costumo dizer, vinda do além, como eu costumo brincar um pouco, Sim. que me disse: Já alguma vez fizeste constelações familiares? E eu tinha se calhar de 23, 24 anos, eu não me recordo, e já tinha ouvido falar sobre este termo antes. Ok. Mas completamente, não estava desperta para determinadas coisas e está tudo certo. Então nessa altura ficou aqui o bichinho, constelações familiares, mas o que é isto? Tem a ver com astrologia, será? Fiquei eu a pensar.
Eu acho que é o que a maioria Eu das pessoas pensam quando falamos em constelações. E faz sentido as pessoas pensarem isso, não é? exatamente. Exatamente, e foi nesse sentido que, ok, se for pela astrologia, até porque eu sou amante de astrologia, e pensei assim, ok, se for por aí, mas comecei a pesquisar e aquilo não me fazia muito sentido, então deixei a coisa arrumada por uns tempos, até que em plena pandemia, uma das minhas terapeutas, portanto, eu fiz hipnose clínica durante um período de tempo, já há alguns anos atrás, e fiquei com o contacto desta minha terapeuta. E ela, como sabia que eu estava sempre em formações e a querer saber mais, a querer aumentar conhecimento, ela mandou-me uma mensagem e disse-me assim: "Ruth, eu vou facilitar um curso de constelações familiares, mas para autoconstelação, ou seja, não era para fazer constelações a outras pessoas, queres fazer?" Isto logo no início da pandemia. E eu: "Por que não? Já que Ok, mas estamos." tu quando fazias hipnoterapia com ela, Uhum. tu já sabias que ela, facilitava constelações? Não percebi essa parte. Na altura ela não facilitava constelações ainda, portanto foi uma curso que ela depois também fez, Ok. posteriormente e foi agregando também à prática dela. E então, na altura eu não fiz a hipnose clínica neste sentido, da constelação familiar, mas já falamos obviamente de muitas coisas familiares, não é? Sim. Então na altura fui fazer o curso, mas ainda assim eu como sou aquela pessoa que tem alguma resistência inicial a determinadas coisas, o meu ascendente em virgem aqui é bem Uma virginiana aqui de sol, do sol, do sol. exato. Então eu reconheço aqui um pouco desta resistência inicial, não é? E mantive-me naquela de: "Ok, pronto, isto fez-me sentido QB, mas, se calhar ainda não é por aqui." Sim. Mas efetivamente, as coisas começaram, a reverberar, como tu dizias e bem, e eu comecei a sentir algumas diferenças na minha vida pós essa formação. Mas eram diferenças que eu, talvez por ainda não ter aqui maturidade suficiente para as processar, estava muito a integrar determinadas coisas que foram faladas e que, enfim, foram trabalhadas. E deixei assentar, a poeira assentar, como se costuma dizer. Um ano depois, Isso durante a desculpa, estou a pandemia, dizer isto durante a pandemia, nem para sequer foi ganhar muito depois. intensidade maior, não é? E a resistência Exatamente, também é natural, estar presente. exatamente. Nem foi um ano depois, foram 6 meses depois, eu procurei uma consteladora familiar e fiz uma primeira sessão com o método que eu aprendi depois e que tu também viveste, e nessa altura fez-me tanto sentido, Renata, mas tanto sentido. Tudo começou a encaixar-se, tudo aquilo que eu vivi naquela sessão, tudo aquilo que eu experienciei no pós-sessão foi, sabes, aquelas peças do puzzle que começam a encaixar, foi exatamente isso que eu vivi. E, e pensei para mim: "Ok, então se calhar é mesmo por aqui", e eu não sabia. Conversa puxa conversa com esta consteladora e ela diz-me: "Olha, Ruth, eu vou facilitar uma formação de 9 meses, se quiseres, hum, para ti, inclusive, não tens que ser profissional na área, podes vir fazê-lo e vais ter estes ganhos assim, assim." E eu: "Sim, vamos, por favor." Porque efetivamente eu já tinha sentido estas diferenças e eu percebi que mais tempo a fazer, este investimento que seria, algo que iria fazer muita diferença. E então Uhum. fui, e comecei aqui este percurso da formação e, ao início houve tanta coisa que mudou, Renata, tive imensa transformação que eu própria dizia assim: "O que é que está a acontecer? Eu vou desistir." Muita coisa a ser mexida, não é? Exatamente, sim, é muito transformador e às vezes nós pensamos que nós estamos prontas para abraçar esta transformação e estamos, no fundo. Eu estava numa fase de transição, queria já há muito tempo. Nada, desculpa, mas é que Não o faz meu mal. gato entrou e Deixa entretanto estar, já ele pode está aqui a passear à fazer. vontade, deixa estar, Ok, pronto, tranquilo, é só porque deixa-o ele já está andar. aqui a fazer asneira. Não, não, deixa estar. Desde que não interrompa, Talvez. não faz mal, deixa estar, continua. Qualquer dia as minhas também Anda lá, aparecem aqui, Sushi. deixa estar. Não faz Vês? mal. É que ele quer vir para o meu colo. Anda lá, Sushi. Anda, vá lá. Vamos. Tu sabes que podes estar aqui, mas é assim, sossegadinho. Tão lindo. Obrigada.
Ele faz parte das minhas sessões todas. Eu costumo dizer Sim, que ele é claro. o meu gato terapeuta. É uma panterinha, parece uma pantera, uma mini pantera. É. Mini, que ele até é grande, ah, para um gato. Sim, Mas pronto, como te estava aqui a dizer, foram essas transformações todas que eu vivi e que nós achamos muitas das vezes que não estamos prontas para as viver, mas efetivamente, na altura quando eu entrei, não foi com o propósito de fazer esta transição para a constelação familiar, mas eu estava a viver esta transição da minha profissão. Portanto, eu já tinha feito uma série de formações em coaching de comunicação e voz, portanto, muito by the book ainda, e, e pensei mesmo que podia ser por aí o caminho, mas ainda continuava a sentir esta falta de alguma coisa. E acabei por, nesta formação das constelações, encontrar aqui um caminho também profissional. Eu não estava à espera que isto acontecesse da forma como aconteceu, mas graças à formadora que tive, também fiquei ali com o bichinho de dar o salto, efetivamente, e de levar então a mais pessoas mais esta, pessoas. sim, este conhecimento e esta As consciência. constelações, é algo que pelo menos é esta a minha perspectiva, eu acho que é uma coisa que começa-se a ouvir cada vez mais aqui em Portugal, mas talvez, por exemplo, num país como o Brasil já é algo muito mais presente, muito mais falado, muito mais conhecido, e sinto que em Portugal, ainda são muito poucas as pessoas que conhecem, e há duas figuras no nosso país que têm feito um trabalho Uhum, muito grande na partilha desta mensagem, como a Maria Gurjão e a Paula Ponce, não é? E eu acho que a partir daí o nome Constelações Familiares está-se a fazer ouvir. Mas acredito que quem nos esteja a ver e a ouvir neste momento possa não fazer ideia daquilo que nós estamos mesmo a falar. Então, gostava que tu explicasse, assim, de uma forma bastante quase um beabá, bastante simples, leiga, para quem não entenda nada disto, para quem não perceba nada de espiritualidade, do mundo holístico, de tudo isto, não é? Consiga entender o que é que nós estamos aqui a falar, o que é isto das constelações familiares. Já percebemos que não é astrologia, não é? uhum, exatamente. Mas o que é isto que nós estamos a falar e o que é isto que reverbera em nós com uma constelação familiar? Então, eu costumo dar aqui um exemplo muito visual para que as pessoas também, e lá está, muito leigo, para que também possam ter este acesso de uma forma mais simplificada. Pronto. A constelação familiar, primeiro que tudo, é uma abordagem terapêutica. Por isso, eh, vamos tratar de alguma questão. Não, eu não gosto da palavra curar, porque hoje em dia já há muito esta A coisa do cura. curar, o curar, a cura, mas a cura, o que é cura, na verdade, não é? Portanto, vamos tratar de uma questão que temos na nossa vida e aquilo que nós fazemos em constelação familiar, falando aqui um pouco das ordens ou leis do amor, que são as bases da constelação familiar, portanto, nós primeiro temos assim, vamos imaginar um puzzle. Quando nós fazemos um puzzle, há várias peças, não é? E nós temos que as encaixar no sítio certo. Então, podemos perder algumas peças, entretanto, pelo caminho. Então, isto é o que acontece muitas das vezes nos sistemas familiares, que é, nós temos este puzzle, este grande puzzle, mas algumas peças que se vão perdendo ao longo do tempo. Então, aquilo que nós vamos fazer na constelação familiar primeiro é ir à procura destas peças, deste puzzle. Então, aí falamos da lei do pertencimento. Nós vamos à procura destas peças e vamos trazê-las para junto do puzzle. Depois que já as temos todas perto deste puzzle, o que é que nós vamos fazer? Vamos organizá-las. A lei da hierarquia. Então eu vou saber que determinada peça só cabe naquele lugar. Portanto, aqui falamos da hierarquia dos nossos pais no lugar de pais, nós no lugar de filhos, os avós no lugar de avós e por aí adiante. Depois de tudo isto estar incluído e organizado, nós vamos equilibrar. E o equilíbrio é encontrado onde? Nas nossas trocas. Estas trocas, eu gosto de dar sempre esta adenda, que as trocas nós nunca conseguimos equilibrar com os grandes. Nós só conseguimos equilibrar entre iguais. Quem é que são os iguais? Irmãos, amigos, companheiros, companheiras. Ok? Portanto, é só nesta linha que nós conseguimos equilibrar as trocas. Porquê? Porque se nós damos demais, nós tornamos-nos algo que não somos. Grandes.
ou se não damos o suficiente, também nos tornamos algo que não somos, que é pequenos. Ok? Portanto, é isto que a constelação vai fazer. A constelação vai organizar este puzzle, vai trazer este puzzle, unir e organizar de forma a que depois o amor possa fluir. E o que é o amor? É a vida. É nós podermos olhar para este puzzle e vermos uma paisagem ou aquilo que estivemos ali a montar de uma Uhum. forma coesa, fluida e bonita. Não é? Portanto, é isto que a constelação faz. É isso que a constelação faz, ou seja, é aplicar essas, salvo erro, são 3 leis, não é? Estavas a falar? Exatamente. Pertencimento, amor e hierarquia, é isso? Não, Pertencimento e pertencimento e equilíbrio. equilíbrio, exatamente. Isso é o que a constelação faz. Mas como é que se faz? Porque é possível fazer constelações familiares presencialmente, é possível fazê-lo online, como eu própria fiz contigo, é possível fazê-lo em grupo. Uhum. E eu acho que isto pode gerar alguma confusão, e pelo menos com as pessoas que eu falo que pouco ou nada sabem sobre constelações, não conseguem compreender. Aliás, olha, este foi um dos temas bastante explorado e trabalhado na viagem que eu fiz à Índia em dezembro, porque tínhamos também duas pessoas que também estão a terminar a formação enquanto consteladoras, uma com cada uma das referências que eu acabei de falar há pouco, um, e havia pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre constelações familiares. E as questões que aquelas pessoas colocaram são pertinentes. Mas o que é isso das constelações? Então, as presenciais, mas nós são atores, vão representar papéis. Ou seja, este idealizar o que é que se passa, não é? Como é que se representa este puzzle que tu falaste, este puzzle que no fundo é uma família, não é? É um sistema Uhum. familiar. Como é que, para uma pessoa que nos esteja a ouvir e que não faça ideia do que é que nós estamos a falar, como é que isso na prática acontece e como é que podem ser facilitadas as constelações? Como é que tu as fazes também? Uhum. Então, como tu bem disseste, há vários formatos de constelação. Portanto, há o online, há o presencial individual e há também em grupo. Uhum. Então, num formato online, nós temos os representantes, ou seja, as pessoas da tua família. Imagina que eras tu que chegavas para fazer então uma constelação, as pessoas da tua família são representadas por bonecos ou cristais, há quem faça com outro tipo de âncoras também. Podem ser papéis, podem ser, Elas. ah, exatamente, tudo e mais alguma coisa onde possas ancorar efetivamente aquela pessoa. Portanto, imagina que tu vais constelar uma situação com os teus pais. Temos então um representante para a Renata, um representante para o pai e um representante para a mãe. Ok? E depois, durante essa constelação, tu vais conectar-te àquela informação, tu e a tua facilitadora, vais conectar-te àquela informação que está a surgir, ao teu sentir e à tua percepção. Que é isto da percepção? Vai além também do sentir, que é o que é que surge em termos de. É, posso dizer que é a intuição, esta percepção é a intuição, ok? Não é a nível do pensamento, surge no campo mental, mas não é um pensamento que seja gerado por ti. Ou seja, tu tens acesso a estas sensações daquelas pessoas que estão ancoradas naquelas velas, naqueles cristais, naqueles bonecos. Ok? Uhum. Então tu vais ter acesso a isso. Não é nada que vamos buscar que não existe, é algo que já está, ok? E como é que tu tens acesso a isso? Porque tu és metade mãe e metade pai, portanto, facilmente tu vais ter acesso a isso e facilmente a facilitadora que está à tua frente também vai ter acesso a isso desde que tu baixes as barreiras e o teu próprio sistema também o permita. Ok? Portanto, com bonecos é assim que funciona. É ancorada aquela, vamos chamar, energia de cada Uhum. um dos membros da família, e então nós conseguimos aceder às sensações e às percepções que estão além do aparente, ok? Ok. Porque, no fundo, Em e eu lembro-me da nossa sessão, aquilo é tu falaste, é o campo, não é? O campo energético, ou exatamente. seja, tudo aquilo que eu emano com as sensações que estou a vivenciar, que vêm do meu sistema. Uhum, É uhum, isso. exatamente. Portanto, não estamos a falar aqui de mediunidades, não estamos aqui a falar Nada. de. Estamos a falar. Diz-me se eu estou incorreta, mas estamos a falar, obviamente, a falar algo que nos transcende para lá do corpo Uhum, físico, estamos a falar de energia, mas algo que
nos é inato, é algo que somos Uhum. nós, lá está, que transpomos cá para fora através da nossa própria energia, que nós o sentimos e a facilitadora também, se a pessoa permitir, como acabaste de dizer, também consegue aceder a isso. Exatamente, é isso mesmo, Ok, Renata. ok. Porque tu já trazes toda esta informação, nós chamamos de campo morfogenético. Eu costumo trazer esta metáfora da cloud, portanto, a nuvem, não é? Nós pomos para lá toda a informação que nós temos a nível de trabalho, o que quer que seja, não é? Portanto, este campo morfogenético, no fundo, é a cloud, é a nuvem da nossa família, onde toda a gente que pertence pôs para lá uma série de coisas, desde experiências que vivenciaram, memórias de dor, memórias de alegria, está lá tudo. As Ok? E então crenças, os traumas estão lá todas e que nós vêm trazemos assim de tudo isso. geração em geração, não é? E no Exatamente. fundo, a verdade é que a maior parte de nós andamos todos fora do nosso próprio papel, não é? Uhum, uhum. Eu acho que eu desde que fiz a sessão contigo, eu já tinha essa consciência antes, o ter feito a sessão contigo fez-me, não, eu digo quase que para mim foi quase automaticamente eu conseguir pôr-me no meu lugar e ter uma percepção maior do quanto as pessoas à minha volta vivem fora do seu próprio lugar. E ninguém nos ensina que nós temos um lugar que é só nosso, não é? E que vai influenciar todo o nosso sistema. E olha, já que estavas a falar também aqui dessa parte morfogenética ou epigenética, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu acredito que seja na epigenética, sei que são palavras diferentes e que terão também aqui origens diferentes, mas na verdade estamos a falar daquilo que de onde nós vimos passa para nós, não é? E no fundo, eu queria perceber, já que estamos a falar aqui da parte familiar, e que obviamente o tema da nossa conversa é trazer aqui, falar sobre fertilidade na visão e no trabalho das constelações familiares, eu queria perceber, antes de avançarmos aqui um bocadinho, também como é que tu, enquanto Ruth, ser mulher individual, e Ruth, facilitadora de constelações, vives a fertilidade na tua vida, como é que a vês? Até há algum tempo, eu tinha muito pouca consciência do que era, na verdade, a fertilidade e associava, como a maior parte das pessoas, não é, a fertilidade a apenas uma questão, não é? Portanto, a facilidade em gerar vida no sentido de engravidar Querer ser e por mãe, aí. engravidar, não é? Exatamente, exatamente. Mas conectando-me a esta visão ampla, não é? Gerar vida vai muito além de ser mãe, não é? De uma pessoa, de um ser que vem de nós. Na verdade, fertilidade é sermos mães de várias coisas, dos nossos projetos, da nossa própria vida e de nós mesmas. Eu costumo dizer uma frase para as pessoas que fazem terapia comigo, para as pessoas que fazem mentoria, que é materna-te. Estás a passar por um período de que precisas de te reconectar a esta mãe, a tua mãe, então faz esse papel contigo. Sê a Sem tua dúvida. própria mãe, não é? Portanto, também é esta fertilidade também deve ser vivida aí. Que, eu tenho feridas com a minha mãe, obviamente, todas nós de alguma forma trazemos feridas com a mãe. E então é importante trazermos esta mãe para dentro do nosso coração através de nós sermos a nossa própria mãe. Não estamos a excluí-la, estamos a ir buscar esta sabedoria que vem da nossa mãe através desta ação que tomamos connosco mesmas. Portanto, Uhum. através dos meus projetos, através desta questão de me maternar a mim mesma, sempre que eu tenho alguma ideia, eu faço por pô-la no mundo. Portanto, Utilizá-la. exatamente, fertilizá-la. É isso mesmo. E aproveitar, obviamente, o dia a dia da melhor forma possível. Como, sei lá, cuidar de mim, não é? Que isto é aquela coisa que toda a gente fala, mas se calhar não associamos isto a uma rotina, como tu falas também muito bem, a uma rotina fértil. O autocuidado é super importante. Sim, ainda há pouco tempo falavam, mas o que é o bem-estar? E para mim, o bem-estar é uma coisa óbvia, para mim, na minha Uhum. visão.
Mas quando eu tenho alguém a questionar-me o que é o bem-estar, e a verdade é que para cada um de nós o bem-estar vai ter uma concepção diferente. E não propriamente estar aliada à saúde, não é? E ao Uhum. cuidar de nós e ao fertilizar a nossa vida, a nossa rotina, os nossos hábitos. E é muito isso, é isso que eu trago, é fertilizar a nossa vida através de cuidarmos de nós, como tu acabaste de falar. E tu estavas aqui a falar sobre, e estava aqui a escrever no meu caderno, maternity, não é? E é oportuno perguntar-te então se estas questões relacionadas aqui com a fertilidade física, para quem deseja ser mãe, como eu, esteja num processo de pré-conceição, esteja em uma jornada de tratamentos de fertilidade, ou esteja só a pensar em ser mãe, eu gostava que me explicasses se estas questões da fertilidade estão relacionadas com a mãe, estão relacionadas com o pai, estão relacionadas com o quê? Ok, então, eu sei que muitas vezes nós associamos esta questão de fertilidade à mãe, não é? Este Uhum, lado materno. No entanto, eu gosto de trazer sempre esta visão ampla, não é? Da consciência sistémica. Portanto, quando a nossa mãe e o nosso pai se unem, portanto, quando são duas pessoas que se unem para conceber uma nova vida, são dois sistemas que, na verdade, estão a ressoar um com o outro. Por isso, eu não posso, eu, Ruth, enquanto consteladora, enquanto facilitadora, não sinto ser correto associar que vem de um lado ou do outro, uhum, porque são dois sistemas que estão em ressonância um com o outro. Portanto, certo que geneticamente pode haver uma tendência a, vamos imaginar que alguém da família da mãe tenha tido questões de fertilidade. Geneticamente pode haver uma referência no lado materno. No entanto, o nosso pai e a nossa mãe foram atraídos por algum motivo, um para o certo. outro. Não é? Portanto, eu não posso dizer que vem só do lado da mãe. Aquilo que está no lado da mãe, que foi visto de alguma forma com este problema de fertilidade de uma tia, de uma avó, de alguém que esteja na minha ancestralidade, ela também está latente de outras formas, possivelmente, no sistema do meu pai. Por isso é Ok. que eles se atraem. Ok? Uhum, Agora, o que é que vai aqui? Vamos imaginar que geneticamente não há uma causa. Portanto, não há pessoas que no lado materno ou no lado paterno tenham tido comprovado, ok, que tinham questões associadas à fertilidade clínica. Ok, vamos falar aqui desta parte mais clínica. De qualquer das formas, são dois, como eu dizia há pouco, são dois sistemas que ressoam um com o outro e uhum. está, portanto, a causa, a infertilidade no fundo é vista como um sintoma, não como a causa. Então a causa está além daquilo que eu posso ver. Então está nos dois sistemas, sem dúvida. Ok. Agora eu E posso não só com a mãe. Ok. exatamente, agora eu posso vir mais leal ao meu lado materno ou Ok. mais leal ao meu lado paterno. Ok. E isso é que vai aqui determinar um pouco hum, esta questão de eu vou copiar, entre aspas, um destino da minha tia materna, por exemplo, ou de uma tia-avó materna, Ok. Ok. ou de uma tia-avó paterna, por aí fora. Ok? Ok. Então, nesse caso, o que é que nós acabamos por ter que ter em conta relativamente à nossa ancestralidade, não é? Tendo em conta que nós vimos de dois sistemas, certo? Não estou a dizer errado, Uhum, temos exatamente. dois sistemas, e podemos ser mais leais a um sistema do que ao outro. É importante, sem dúvida, ter em conta esta ancestralidade. Mas também podemos falar aqui, agora estou a pensar, podemos falar aqui de pessoas que não têm sequer acesso a essa ancestralidade, pessoas que Uhum, não conhecem ninguém da família, não têm acesso à história, não sabem. Há pessoas que podem viver, terem pais adotivos, não conhecerem a sua história nem a sua origem, não é? Mas de que forma é que nós, então, aqui devemos ter em conta a ancestralidade? Ou seja, existe esta ponte, esta ligação entre a ancestralidade e a fertilidade. O que é que nós devemos ter em conta neste sentido?
Como eu te estava a dizer, Renata, podemos ter em conta, assim, fatores de infertilidade clínica mesmo, que tenha sido Ok? comprovado, mas quando não conhecemos a nossa ancestralidade, pode ser em casos de adoção, como tu referias, mas também pode ser porque simplesmente eu não tive contacto com os meus bisavós ou com os meus avós, e nós sabemos que esse contacto acaba por fazer com que se perca alguma Informação. informação, não é? Desta ancestralidade. Então, Uhum. na constelação familiar, nós não nos focamos assim tanto nesta questão da informação, do sumo da informação que tu podes trazer da tua ancestralidade, porque repara numa coisa, obviamente que a nível do transgeracional nós vamos fazer essa análise, mas na constelação familiar em si, nós vamos é trazer, vamos buscar aqueles assuntos que nós estávamos a falar há pouco do campo morfogenético. Portanto, eu não preciso de fazer uma árvore genealógica se eu não tiver informação sobre o meu sistema, de origem, não é? Eu não preciso de fazer essa árvore como se faz na análise transgeracional, eu preciso apenas de permitir que haja acesso a este campo morfogenético. E neste campo morfogenético já existe esta informação, quer seja de casos de infertilidade clínica, quer seja casos de excluídos na família, e quando falamos de excluídos na família, aqui essencialmente falo-te de bebés que não chegaram a nascer, ok? Portanto, Uhum. perdas gestacionais, nados mortos, ok? Portanto, estamos aqui a falar destes casos em concreto. Podemos também falar de situações de abusos, ok? Há uma série de fatores que podem efetivamente aqui estar a influenciar de alguma forma a fertilidade na nossa vida. Ok. Então, e assim sendo, há alguns sinais que nós podemos percepcionar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso corpo? Há Sim. sinais que podemos estar atentas para tentar perceber essa causa sistémica, se existir? Eu costumo dizer que um dos sinais, que nós já falámos aqui, é esta, não vou dizer, não me está a surgir outra palavra, eu vou dizê-la, mas espero que não a entendam desta forma, que é a incapacidade de gerar vida através dos projetos. Imagina, alguém que me diz assim, Ruth, eu tenho imensas ideias, mas não consigo pôr cá para fora. Isto é um sinal que, de alguma forma, a fertilidade no meu sistema, na minha ancestralidade, ela está bloqueada, Uhum. ok? E eu estou a ser leal a alguém desta família. Porque depois aí, essa incapacidade de criar e concretizar vem talvez dessa lealdade de ter possivelmente ouvido ou ter ouvido alguém que ama dizer que tu não és capaz, não vais conseguir, não te metas nisso, não faças isso, não vais por aí, isso é muito complicado e todas essas coisas, não é? Ou seja, começam a fazer, a bloquear, não é? A criar barreiras e a bloquear tudo aquilo que a pessoa, no fundo, tem, porque a pessoa tem as sementes aqui, só que não as fertiliza. Exatamente. Mas isto acaba por funcionar também, Renata, de uma forma, não é só de uma única direção. Claro. Não é unidirecional, portanto, é nas duas direções, não é? Portanto, se eu já tenho esta lealdade, esta semente da lealdade também já está em mim, não é? Portanto, se eu não a consigo identificar, se eu não a consigo, de alguma forma, fazer o movimento de entregar esta lealdade àquela pessoa que é correspondente, então aí eu vou deixar que esta lealdade cresça, porque o meu amor é tão grande a este ancestral, ou a esta ancestralidade no seu todo, que eu vou continuar a minar este meu campo. Então, o que é que eu faço? Como eu tenho esta questão da infertilidade dentro de mim, esta semente que está a germinar, os outros que estão à minha volta, eles vão me trazer informação para eu poder continuar a crescer neste sentido, não é? Ok, ok, faz sentido. Faz sentido. E portanto, isso acaba por ser uma das coisas que afasta a própria fertilidade da nossa vida. Exatamente, exatamente. Sem dúvida, não é?
Olha, há bocado falavas de uma coisa que eu, por acaso, já tive a oportunidade de ouvir uma consteladora a falar sobre isso, que estavas a falar dos excluídos, e os excluídos aqui, em situações de fertilidade, de tratamentos de fertilidade, e de mulheres que estão em processo de fertilidade, a questão dos excluídos é algo muito presente, seja porque mulheres têm vários abortos de repetição, seja por mulheres que fazem tratamentos e têm muitos embriões criopreservados, não é? Exatamente. E eu gostava que tu falasses aqui um bocadinho sobre como é que as constelações olham para estas almas, no fundo, o que é que elas representam e de que forma é que elas passam a fazer parte do nosso sistema a partir do momento em que aquelas células se unem, não é? E de que forma é que isso impacta depois na vida da própria mulher, do próprio sistema do casal em si, seja um casal hetero-homossexual, como é que isso impacta a vida de quem está neste processo de tentar engravidar? Há várias questões aqui relacionadas com essa parte dos excluídos, não é? Eu tenho vários casos em que clientes minhas com questões de infertilidade que aparecem e dizem assim, Ruth, a minha mãe, eu sei que a minha mãe fez, ou seja, teve abortos provocados, sei que a minha avó perdeu não sei quantos bebés. Uma das coisas que eu gosto sempre de salientar é que nós não vamos saber de todos, é impossível. Ok? Nós não sabemos o que é que o nosso avô, o que é que a nossa avó fez, o que é que os nossos bisavós fizeram, o que é que os nossos trisavós fizeram. Não é? E também não precisamos de ir lá e escavar ao ponto de eu tenho que saber tudo, 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 tudo. Então não saímos daqui, Uhum. como eu costumo dizer, não é? Então, aquilo que é importante a nível da constelação familiar é fazermos um movimento em concreto de incluir todos no nosso coração, porque todos têm direito a ter este lugar no nosso coração, ok? Quer eu saiba, quer eu não saiba, é eu simplesmente, e agora até posso deixar aqui um exercício que eu passo muitas vezes às minhas clientes, que é quando eu sinto aquele ímpeto de que está a faltar alguém, então eu vou só focar-me um pouco, centrar-me um pouco no meu coração e dizer assim a todos aqueles que eu não dei um lugar ainda no meu coração, a partir de agora eu dou. E vocês pertencem. Então, a partir daí, nós começamos a encaixar, até me arrepiei aqui, começamos a encaixar todas as pecinhas que estavam em falta no nosso sistema. Sim, porque eu acho que eh, de um lado até inconsciente, eu digo, porque felizmente eu, na minha história, enquanto mulher que está a tentar engravidar, eu nunca passei por nenhum aborto, portanto, eu nunca engravidei, eu nunca tive nenhuma perda, e nem não imagino o que seja, e portanto, eu acredito que nenhuma mulher se esquece quando passa por isso. Quantas vezes tenha acontecido, seja voluntário, tenha sido natural. Mas eu acho que a maioria das pessoas exclui essas almas que fizeram parte delas. Por isso, aquilo que se ouve mais é: eu tenho dois filhos, eu já perdi um bebê, mas tenho dois filhos Uhum. e perdi dois bebés. Antes de conseguir ser mãe, perdi dois bebés. Isto ouve-se muito, muito, muito. Um, e até há pouco tempo eu tive a oportunidade de estar num círculo com outras mulheres que estão na mesma situação que eu, e havia uma das pessoas que estava presente, é alguém que não tem dificuldade em engravidar, portanto, engravida com bastante facilidade, só que não consegue chegar até ao fim, e ela própria ouviu algo de um profissional de saúde como: você não tem filhos, você tem abortos. Um, Algo com um peso gigante, mas a verdade é que esta mulher não tem aborto, esta mulher tem filhos, não é? Tem filhos, mas isto, e que a própria sociedade também nos afasta destas coisas que são perdas, não é? Porque
o aborto, infelizmente, continua a ser um tema muito polémico no nosso país neste momento, continua a estar na pauta do dia, e há outros países no mundo onde estão a voltar aqui com as leis atrás e a penalizar e a criminalizar o aborto, mas independentemente do motivo que isso aconteça, e nós estamos a falar aqui clinicamente, são almas, são células que se juntaram, são almas, não é? E isto, sem dúvida, que tem um impacto no sistema desta mulher e deste casal, que acaba por excluir estes seres, não é? Sim, Primeiro que tudo, deixa-me só dizer-te, sim. Renata, que estas almas, como tu bem disseste, que vêm, elas têm uma missão. Embora todas as almas que chegam a um sistema, elas têm uma missão. E às vezes podemos falar, e agora vou dar-te aqui situações hipotéticas, ok? Não estou a falar aqui relacionado com algum caso em concreto, mas podemos relacionar aqui com também outros excluídos que já tenham existido dentro do sistema e que sejam necessários incluir. O que acontece é, lá está, estes padrões repetitivos dentro das famílias, não é? Então chega um bebê que não avança, uma vida que não avança, que não vinga, como nós dizemos, para nos mostrar efetivamente que há outras vidas que não vingaram, então que elas precisam de ser vistas. E esta alma já vem leal a estas almas que não chegaram, estas vidas que não vingaram. Agora, como tu bem dizias, há um impacto brutalíssimo na vida de quem passa por uma perda gestacional, quer seja provocada, quer seja não provocada. Esta exclusão que é feita pelo processo de dor, que é profunda, quer seja um aborto provocado ou não, e uma das coisas que eu gosto de afirmar quando atendo mulheres que fizeram abortos provocados, que é algo bastante comum, é que na verdade elas passam uma vida inteira sem fazerem as pazes com o ato ou com a decisão que tomaram. Isto aqui, obviamente, não é para dar aqui algum tipo de tentar manipular as pessoas a fazerem ou não fazerem, não é nada disso, ok, Renata? Isto é só mesmo para dar aqui o testemunho das pessoas, das mulheres que chegam até mim, que é algo que é difícil para a mulher processar, principalmente quando é feito num ato de desespero, que muitas das vezes o é. Não é? Portanto, é a mulher que não se vê com um suporte familiar, financeiro, o que quer que seja, não é? E então acaba por tomar essa decisão e acaba por acompanhá-la para o resto da vida. E isto é uma coisa que nós em constelação familiar depois também trabalhamos nesse sentido, não é? Que é para, de alguma forma, incluir e aceitar aquele ato também, porque é necessário fazer esta aceitação por aquela tomada de decisão. E sim, são seres, almas que vêm e que, a partir do momento que são concebidas, aquela mãe já é mãe e aquele pai já é pai. Sem dúvida. E eu também já ouvi falar sobre isto, não entendi bem como é que depois estas almas se encaixam quando estamos a falar em tratamentos de fertilidade, em que existem ali 5, 6, 7, 8 embriões criopreservados, e que olhamos para o lado e já temos aqui a família completa, porque já conseguimos ter 2 bebés desses tratamentos, mas ainda estão ali 8, não é? E ainda há pouco tempo também lia o que fazer aos embriões criopreservados, não é? Porque podem ser dados para estudos, podem ser doados a outros casais que estão em tratamentos e ao fim dos anos são descartados. Aquelas almas, de que forma é que mulheres como eu, que estão neste processo, que também irei entrar em tratamentos, de que forma é que, independentemente do número de embriões que eu venha a ter criopreservados, de que forma é que eu os posso incluir no meu sistema, independentemente do número deles e do destino que eles venham a ter? É um bocadinho aquele movimento que eu te falava há pouco, Renata. Sabendo que, lá está, estas almas já têm esta missão, independentemente de qual seja a missão delas, seja avançar para um outro sistema, seja servirem
também para estudos, portanto elas estão a serviço de algo maior. Ok. Então é no fundo fazer este movimento de inclusão, que eles têm o seu lugar Uhum, uhum. e independentemente se vinga ou não, já tem um lugar garantido. Hum, Aqui, nesse caso, tu não vais conseguir colocar uma ordem de és o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho e por aí adiante, não é? Não precisas de colocar essa ordem quando estás a fazer essa inclusão. Simplesmente saber que tu és mãe, tu, obviamente, estou a falar no geral, As mulheres mas que nos tu estão a és ouvir. mãe, exato, não apenas de 2 crianças, 2 filhos, mas de 10, por exemplo. Ok. Não precisas de o dizer quando estás a apresentar, não é? Pois, é isso que eu te ia questionar. Por exemplo, o exemplo que eu dei há bocado, aquela rapariga que já teve vários, não é? Que infelizmente não vieram para este lado da vida. Ela, quando tiver o bebê dela finalmente nos braços dela, ela não tem que dizer que tem, se calhar, 11 filhos, não é? Mas se Exatamente. calhar no coração dela precisa. Exatamente, exatamente. Sabes que eu tenho uma das minhas clientes que me procurou relativamente a esta questão de infertilidade. Ela já passou aqui também por algumas perdas gestacionais, e uma das sugestões que eu lhe dei foi quando se tiveres esse bebê nos teus braços, ou até mesmo quando te perguntarem no médico, se tens filhos, mas tu não quiseres dizer, ou no médico, quem diz no médico diz noutro tipo de situação, obviamente. Mas se não quiseres abordar esse assunto de eu tive não sei quantas perdas gestacionais, tu podes simplesmente dizer à pessoa que não tens filhos, mas dentro para ti, tu dizeres que não tens filhos vivos, não é? Uhum, Mas tenho 8, 10, o número que for no meu coração. sem dúvida, sem dúvida. Sim, sim. Eu estava a pensar nisso porque lá está, porque infelizmente muitas mães perdem filhos, não é? E esses filhos nunca saem do sistema porque elas não se esquecem deles, mas a nossa sociedade faz com que quando aqueles filhos Uhum. que não chegaram a esta vida sejam muito esquecidos e não incluídos no sistema. Olha, eu acho que para terminarmos, eu gostava que tu também explicasses às pessoas que temas é que elas podem ir trabalhar contigo na constelação, ou seja, para entenderem. Se calhar eu posso, vou só dizer, no meu caso, eu posso ir falar contigo e ter uma constelação contigo sobre a minha relação com os meus pais, a minha relação familiar, mas eu sei que eu também posso ir ter contigo, lá está, para trabalhar aqui o tema da fertilidade. Portanto, gostava que Uhum. explicasses o que é que as pessoas precisam trazer, não é? Porque as pessoas vão assim, mas eu vou chegar lá e vou dizer o quê? O que é isso? O que é que eu vou fazer? Olha, então, como tu bem disseste, podem vir por questões com os pais, podem vir por uma questão de fertilidade, por outro tipo de questões de saúde. Obviamente não vai ser uma consulta médica, ok? Mas na constelação familiar nós olhamos para todas as doenças como um sintoma, ok? De algo que precisa de ser visto. Medicina Ayurveda Podemos, também. exato. E, e então, por questões de saúde, por uma questão no trabalho, esta parte de eu quero mudar de profissão, mas não consigo fazer esta transição por questões até financeiras, ok? Porque aqui também falamos da fertilidade, obviamente, não é? A parte financeira também é uma questão de fertilidade. Questões de casal que estão com irmãos, que estão de luto, inclusive, eu perdi alguém, acabámos de falar, não é? Uhum. Nas perdas estacionais, portanto, podem e devem fazer uma constelação nesse sentido, para que se possa fazer um processo de luto mais, acolher de outra forma este processo, vamos dizer assim. Portanto, não vamos fazer o processo todo de luto numa sessão, obviamente, porque lá está, é um processo, mas é vivido de uma outra forma. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, Renata, que acabei por não falar, e eu acho que também é interessante, agora que fizeste esta pergunta, que quando há perdas gestacionais para um casal, por norma o que acontece, não só na vida da mulher, é que começam a acontecer mortes. Não são mortes físicas, são mortes na sua vida. Mortes de projetos, que coisas que iam avançar e acabam por ficar pelo caminho. O próprio relacionamento de casal
fica aqui muito conturbado, principalmente quando o luto não é feito em casal. Porque muitas vezes o que é que acontece aos casais? Cada um vai para o seu canto, fica ali uma, um elefante na sala, como eu costumo dizer, não é? E não, acaba por não ser falado, acaba por não ser. As pessoas acabam por não abrir o coração e assumir efetivamente que aquilo é uma dor que ficou para o casal, é uma perda do casal, não é só da mulher, não é, não é só do homem, é do casal, Sem é para dúvida. aqueles sistemas todos. E Então, podem também ir constelar em casal, exatamente, sem dúvida, não sem de ir dúvida. individualmente, portanto, podem ir em casal fazer a constelação. Mas continua, estavas ainda a acrescentar algo. Sim, mas era só para deixar esta adenda também, porque eu acho que é importante que as pessoas percebam que a fertilidade, tal e qual como tu trazes esse tema de uma forma tão bonita, Obrigada. ela está em todo lado, sem dúvida, em todo lado. Basta É muito olharmos à nossa volta. É verdade, Ruth. Então, olha, eu agora quero é que tu digas às pessoas como é que elas podem então iniciar estes processos contigo, de forma é que te podem encontrar, como é que tu trabalhas, portanto, o espaço é teu para tu poderes dizer como é que elas te podem encontrar e trabalhar contigo e iniciar um processo contigo. Porque, como disseste, há sessões individuais, há questões que têm que ser em processo. Sim. Eu tenho, portanto, faço as constelações individuais, uma sessão unitária, obviamente que todas as pessoas podem fazer esse processo se assim o entenderem desta forma, no entanto, também facilito mentorias. Dizer-te que nas constelações unitárias, vamos falar assim, temos a parte em formato individual, como falávamos no início, mas também em grupo. Que é uma coisa que eu tenho um amor especial pelos grupos, porque se sente efetivamente toda aquela energia e que toda a gente está ali porque ressoa de alguma forma uns com os outros, é incrível. Não precisam deixar aqui também este recado que em constelação em grupo a pessoa não precisa de falar em voz alta, dizer qual é que é o seu tema, pode só falar comigo, não precisa de expor a sua vida privada, simplesmente é uma. Aquilo que vai acontecer é que os representantes são pessoas, somente, é essa a diferença, ok? Porque de resto também é uma questão mais privada, Ou mas seja, óbvio que há pessoas. para as pessoas perceberem, em vez de se usar aquelas âncoras que estavas a falar, como os bonecos, os cristais, as velas, neste caso são um grupo de pessoas que não se conhecem de lado nenhum, muitas Exatamente, vezes, não é? Que vão estar ali, que podem representar uma mãe, um pai, uma tia, e exatamente. que vai ser vivido ali, para além de ser muito bonito e especial de ver, eu acredito que é ainda muito mais intenso do que quando é representado pelas âncoras, que já é uma transformação e uma intensidade incrível, mas eu já presenciei e é indescritível. Uhum, uhum. Eu sou suspeita, obviamente, eu adoro facilitar constelações em grupo, precisamente por isso, Renata, porque há toda uma envolvência, não é? Diferente e ali estão todas as pessoas estão para o mesmo, não é? Portanto, não há aquela questão do julgamento, não se sente isso, efetivamente, dentro de um grupo. E é, como tu dizias, uma vivência, uma experiência completamente fora do normal. Sim, Mas não são atores, está bem? Portanto, sim, exato. Não, não são atores, nem sabem nada da vida exatamente. de quem está a ser constelado, ou da situação que está a ser constelada, não conhecem lá nenhum, não é? Mas a verdade é que, como nós começámos por falar, tudo é energia, somos energia, e isso, obviamente, que vai impactar e vai fazer com que Uhum, o trabalho seja feito e exatamente. facilitado, neste caso por ti. E tu estavas a dizer, fazes então também as constelações Uhum. em grupo, As presencialmente. individuais, exatamente, presencialmente. Em grupo, de momento, só faço presencialmente. Não sei se poderá surgir aqui a oportunidade do online, mas lá está. Como eu gosto muito do grupo, de experienciar e vivenciar aquele momento presencial, ainda estou aqui com alguma resistência, mas quiçá no futuro. E então, as individuais faço online, essencialmente. E também processos de mentoria sistémica. Portanto, aí o que é que acontece? Vamos mais a fundo
em determinadas questões e aprofundamos e analisamos toda esta parte transgeracional vem aqui para cima da mesa e acabamos por fazer um processo um pouco diferente. Faz sentido para algumas pessoas fazer apenas uma constelação, para outras faz sentido fazer um processo mais profundo e de mentoria. Talvez para quem nunca ouviu falar da constelação, eu diria para virem fazer um processo de mentoria, mas muitas das vezes as pessoas talvez tenham aqui um pouco de receio de entrar assim logo num processo de mentoria, então podem experimentar uma constelação. Na constelação em grupo não precisam de ir para constelar um tema, podem ir simplesmente para representar, portanto vão ver, vão assistir e vão representar as pessoas de outros sistemas, o que também é uma boa alternativa para quem nunca fez, não é? E não tem que fazer nada, é só estar lá. Exatamente, Pois, o que exatamente. acontece Uhum. naturalmente. E quando é em grupo, em que zona do país é que tu o fazes, não é? Assim. Diz. Olha, eu costumo fazer em Portugal, Lisboa. portanto, Exato. Costumo fazer em Lisboa e também num espaço em Sesimbra, portanto, ando aqui um bocadinho pelas duas margens, como eu costumo sim, dizer, sim, sim. por Sesimbra, e então aqui Lisboa. Ahm, Acho que tinha aqui mais um recado para dar. Ah, também facilito mentorias em grupo. De vez em quando lanço assim programas em grupo para que as pessoas possam então fazer este processo em grupo e ajudam-se umas às outras Às também. outras. E como é que as pessoas te podem encontrar então? Através do Instagram, ruthsilva.pt, muito, muito simples, Sim, e neste momento é o meu principal canal de comunicação. Ok? ok. Podem depois, obviamente, enviar e-mail para me tirar algumas dúvidas, mas os meus contactos estão todos na No minha página Instagram. do Instagram. Uhum. Ok, muito bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, estamos mesmo a chegar ao fim, Ruth, diz-me. Não, acho que aqui falámos do essencial. Ahm, Olha, Na verdade é apenas um mundo, não agradecer. é? E que podíamos estar Exato, aqui sim, muitas horas a sim. falar, É, ir aqui quase vasculhar cada teminha e cada coisa. tal e qual. E quem sabe surge, entretanto, outra questão que podemos trazer novamente para o podcast, e para isso é importante, obviamente, que as pessoas que nos estão a ouvir também comentem o podcast, deixem as vossas dúvidas, as vossas questões, as vossas sugestões, para nós percebermos se tudo aquilo que nós estamos a passar aqui faz sentido, se já fizeram ou não constelações familiares, se já conheciam ou não a Ruth, e se têm alguma dúvida que queiram ver respondida pela Ruth ou por mim. Uhum. Olha, a mim resta-me agradecer-te muito a tua presença, foi um gosto enorme, e também enquanto mulher que está num processo de tentar engravidar e que faz questão de diariamente fertilizar a sua vida, já me ajudaste também a esclarecer aqui algumas dúvidas que eu tinha, apesar de serem temas do meu interesse e pelos quais eu estudo, mas lá está. É sem dúvida numa conversa e a explorar temas que nós nos vamos esclarecendo, e por isso é que para mim faz todo o sentido vir falar ao vivo, através da imagem e da voz, e esclarecer tudo às pessoas que nos queiram estar a ouvir. Tive mesmo muito, muito, muito gosto em ter-te aqui, Obrigada, agradeço-te Renata. muito, muito, Ruth. Eu é que Pronto, agradeço. e ficamos hoje então por aqui. Vou-vos pedir, lá está, comentar o vídeo, porem o vosso like e poderem partilhar com outras pessoas também. Estamos presentes no YouTube e no Spotify. Tanto o meu Instagram como os meus contactos e os da Ruth Silva vão estar na caixa de descrição para poderem entrar connosco se quiserem então fazer um trabalho connosco. Este foi o podcast do Fertilmente Falando e vemos na próxima sessão. Adeus!